Olá a todos, colegas e professoras. Meu nome é Thalita Manoel, meu grupo é composto por Lucas de Jesus Pereira e Marilena Martins. Nós ficamos responsáveis em apresentar o trabalho cujo tema são as novas normas técnicas para serviços de alimentação durante a pandemia do Covid, tanto as nacionais quanto as internacionais. Falaremos um pouco do surgimento da Covid, apesar de que a gente já crê que a maioria de vocês já saibam como deu esse surgimento, mas a gente achou importante trazer para contextualizar o tema do nosso trabalho. E aí então falaremos das normas brasileiras e das normas internacionais que selecionamos de alguns países. Então, gente, falando um pouco do surgimento da Covid, ela foi identificada pela primeira vez no dia 1/12 em Wuhan, na China. Esse primeiro caso foi reportado no dia 31 desse mesmo ano. E sabe-se que ela teve origem zoonótica, através de ligações que ocorreram no mercado atacadista de frutos do mar de Wuhan, que também vendia animais vivos. E aí, depois de 3 meses, praticamente, a OMS declarou pandemia de Covid relacionada ao novo coronavírus. E a gente sabe que em todos os setores da economia, esse coronavírus, a pandemia do coronavírus, ela trouxe consigo uma série de mudanças e adaptações que têm sido constantemente absorvidas pelas empresas, né, tanto pela parte das empresas como também por parte dos consumidores. E uma dessas mudanças, que provavelmente deve se perdurar, é nas unidades de alimentação e refeição. E é isso que a gente vai trazer falar um pouco, né, através das normas brasileiras e as internacionais. Diante das circunstâncias ocasionadas pela pandemia, houve a necessidade de atualizar as normas técnicas com o intuito de garantir a produção segura de alimentos, além da segurança dos trabalhadores e dos clientes. Darei início falando sobre as novas normas técnicas a nível nacional e que estão disponíveis no site da Anvisa. Aqui está representada uma linha do tempo com essas novas orientações. As normas técnicas são a de número 18, de 6 de abril, a de número 49, de 2 de junho, a de número 47, de 3 de junho e a 48, de 5 de junho. É importante lembrar que a Organização Mundial da Saúde, as autoridades estrangeiras e a Anvisa indicam não haver evidências de contaminação pelo novo coronavírus por meio de alimentos. Entretanto, considera-se fundamental o atendimento fiel às boas práticas de fabricação e de manipulação de alimentos nesse momento, de forma a continuar garantindo a entrega de alimentos seguros à população e que o fortalecimento das boas práticas contribui para diminuir a transmissão direta do Covid-19 pessoa a pessoa no ambiente de produção. A norma técnica número 18 traz sobre a Covid-19 e as boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. Sobre a saúde do trabalhador, é importante identificar os casos suspeitos e afastar esses colaboradores do ambiente de trabalho. Aumentar o espaçamento físico entre eles. Caso isso não seja possível devido ao tamanho do ambiente, então será necessário fazer uma divisão dos turnos de trabalho. A higienização das mãos continua sendo outro item bastante importante através da lavagem frequente e correta e também a utilização de álcool em gel de forma complementar, caso seja necessário. A higienização do ambiente, equipamentos e utensílios também devem ser redobrados, os esforços de limpeza e desinfecção, e assegurar que toda a equipe esteja seguindo os procedimentos adequados. Sobre o transporte de alimentos e matérias-primas, eles também reforçam a limpeza, tanto do transporte como das matérias-primas recebidas, principalmente a lavagem e a desinfecção das embalagens. A norma técnica de número 49 traz as orientações para os serviços de alimentação com atendimento direto ao cliente. Ao atender o cliente, deve haver um distanciamento físico de no mínimo 1 metro. É necessário o uso de barreiras físicas, como a utilização de viseiras ou então a instalação daquelas barreiras de vidro na frente dos balcões. O uso de EPIs também é bastante recomendado, o uso de máscaras e luvas e a higienização frequente das mãos.
A disposição do ambiente, né, das mesas, o posicionamento das pessoas devem ter uma distância de 1 metro, as mesas e as cadeiras. Deve haver uma vigilância constante do fluxo de clientes, o número de clientes que estão adentrando ao local para evitar aglomerações. Deve dispor de pias com água corrente, sabão e toalhas descartáveis e também disponibilizar álcool 70% em gel. Sobre a limpeza e a desinfecção devem se tornar mais frequentes, mesas, cadeiras, carrinhos de compras com sanitizantes após o uso em cada atendimento. Preferir o uso de cardápio em formato de lousas, painéis eletrônicos para evitar o contato de muitas pessoas. E os temperos, molhos e condimentos sempre disponibilizados através de sachês, de forma individual. A norma técnica 49 traz ainda orientações para os serviços de entrega. Devem ser estabelecidas zonas de coletas específicas quando o próprio cliente fizer a retirada. Os alimentos devem estar mantidos em temperaturas adequadas. As embalagens usadas para o transporte de alimentos devem ser higienizadas de forma frequente e adequada. Outras recomendações é a medição da temperatura dos clientes antes da entrada nos serviços de alimentação, estimular os clientes a usar os meios de pagamentos que demandem menos toque e manuseio, como aqueles aparelhos eletrônicos que fazem pagamento através de aproximação ou então utilização de aplicativos. Disponibilizar ao cliente álcool 70% em gel próximo aos locais de pagamento. A norma técnica de número 47 traz o uso de luvas e máscaras em estabelecimento da área de alimentos. Sobre as luvas, é necessário somente utilizar em situações específicas e eles lembram que o uso não garante a proteção contra o Covid-19, não substitui a lavagem das mãos e outros cuidados. Sobre as máscaras, pode contribuir para o combate do Covid-19, deve haver um cuidado no uso, pois devem ser fornecidas a cada jornada de trabalho, devem estar sempre limpas e íntegras, cobrir integralmente boca e nariz, trocar sempre que estiver úmida, o uso deve ser sempre individual e não tocar na máscara. A norma técnica número 48 é um documento orientativo para a produção segura de alimentos durante a pandemia. Na verdade, essa norma ela reforça as orientações contidas nas normas de número 18, 47 e 49 e traz a informação que continuará monitorando a situação da pandemia de forma a identificar eventuais mudanças relevantes que possam afetar essas orientações, realizando publicações com novos procedimentos de forma atualizada. Bom, gente, falando um pouco agora sobre as normas internacionais, começando sobre o país de Portugal, nós selecionamos algumas normas que a gente achou interessante trazer para vocês. Só para vocês entenderem, lá em Portugal existe a Direção-Geral de Saúde, que é uma autoridade de saúde do governo, que funciona mais ou menos como se fosse o Ministério da Saúde aqui no Brasil, só que lá é dotado com uma autonomia administrativa. E a sua função é regulamentar, orientar e coordenar as atividades de promoção de saúde e de prevenção de doenças, além das definições das condições técnicas para adequada prestação de cuidados de saúde. Lá também existe a Aresp, que é uma associação de hotéis, restaurantes, bares. Essa associação é empresarial e atua na defesa e representação do turismo, que é um setor super importante tanto na economia como no desenvolvimento do país. E aí a Aresp, eles juntaram as normas que foram lançadas pela Direção-Geral de Saúde e fizeram um guia de boas práticas. E aí a gente trouxe algumas das normas que a gente achou importante trazer para vocês. Começando falando sobre os laudos e a capacidade dos estabelecimentos, lá foi obrigatório agendamento prévio para ir para restaurantes, bares. Outra coisa que foi implementada foi a sinalização dos percursos. O que significa isso? Se uma pessoa quer ir no banheiro, ela tem que seguir a sinalização que está no chão ou na parede do restaurante para levar ela, direcionar ela até o banheiro, para ela não ficar muito tempo circulando, procurando esses locais. Outra coisa foi a distância de 2 metros entre as mesas e sem áreas abertas. O que significa?
Lá em Portugal, na Europa em geral, eles costumam ir para os bares e ficar nos locais dos bares abertos, que as pessoas ficam em pé, conversando, bebendo. E essas áreas, elas aumentam o contato entre as pessoas. Então foi proibido esse tipo de área nos restaurantes. Falando um pouco agora sobre a higiene pessoal, mais especificamente sobre a lavagem das mãos, foi necessário assegurar que todas as estruturas para a lavagem das mãos possuam sabão líquido e toalhas descartáveis para a secagem das mãos. E as torneiras, elas devem ser sempre que possíveis automáticas. As mãos devem ser lavadas com água e sabão durante pelo menos 20 segundos. Uma coisa que eles super reforçaram, que deve estar no banheiro, mostrando que a lavagem das mãos, elas devem ser realizadas pelo menos 20 segundos com sabão. Se essa condição não for possível, uma alternativa é utilizar o álcool 70. Agora sobre os EPIs, é obrigatório o uso das máscaras para todos os tipos de operadores. O fardamento dos colaboradores, eles devem ser trocados diariamente e também ter cuidado ao tirar essas fardas. Uma coisa que eles até reforçaram falando, explicando, ensinando o tipo de lavagem que deve ser feito na máquina com essas fardas, a velocidade na máquina para tirar a sujeira das fardas, enfim. O uso das luvas. O que acontece? A pessoa que usa as luvas, elas costumam ter uma falsa sensação de segurança. Aí fica achando que não precisa lavar as mãos. Então, eles recomendam apenas fazer o uso das luvas em pessoas que têm algum tipo de ferimento ou infecção nas mãos, ou para aquelas que fazem a limpeza do local. Se um colaborador estiver executando a mesma tarefa, essas luvas, elas devem ser substituídas a cada 4 horas ou sempre que necessário. Se rasgou a luva, se sujou a luva, enfim. Agora, específico sobre os colaboradores que efetuam a limpeza do local, eles devem usar bata ou avental impermeável por cima da farda, as máscaras descartáveis comuns bem ajustadas à face. Por exemplo, as pessoas que costumam fazer limpeza do local, que não têm contato com pessoas, elas costumam usar afrouxar a máscara ou colocar a máscara apenas na boca e deixar o nariz exposto. Então é uma coisa que eles reforçaram muito. E essa máscara deve ser mudada sempre que estiver úmida, mínimo de 4 a 6 horas. Por esses operadores, né, exigir muito, né, do esforço físico e acabam suando. Então essas máscaras, elas devem ser trocadas. Luvas resistentes aos desinfetantes, né? Não pode ser uma luva que rasgue fácil ou que se decomponha fácil para essas limpezas. E todos os EPIs descartáveis, quando retirados, devem ser prontamente colocados em recipientes para resíduos sólidos, acionados por pedal e revestido por sacos plásticos. Eles até recomendam, eles ensinam o método de amarrar esse saco para descartar, para não ter nenhum tipo de contaminação. Em relação às regras de limpeza e desinfecção, deve-se proceder a limpeza das superfícies com maior risco de transmissão, como aquelas manipuladas muitas vezes por pessoas, né? Pelo menos 6 vezes ao dia. Por exemplo, as maçanetas das portas, os interruptores, telefones, torneiras de lavatórios, bancadas, corrimão, posturas de armário, enfim, diversos outros tipos de locais. Deve existir um sistema de registro de limpeza com identificação das pessoas responsáveis e a frequência como essa está sendo realizada. Ou seja, ter um controle de quantas vezes está sendo limpo durante o dia esses locais. Assegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar nas áreas de restaurante, por exemplo, através das aberturas das portas e janelas. Caso faça a utilização de ar-condicionado, deve ser sempre feita em modo de extração de ar e nunca da recirculação dele. Sobre a técnica de limpeza, a limpeza deve ser sempre feita úmida, sem recurso de aspiradores a seco. Essa limpeza, ela deve ser sempre realizada no sentido de cima para baixo e das áreas mais limpas para as áreas mais sujas. Por exemplo, da paredes e teto, ser aplicável, superfície acima do chão, as bancadas, as mesas e cadeiras, equipamentos existentes nas áreas, né, os eletroportáteis, instalações sanitárias, os banheiros, e o chão é o último a ser limpo. Sobre a preparação e confecção dos alimentos,
lavar adequadamente as mãos entre as tarefas dos alimentos crus e cozidos, separar os alimentos crus dos alimentos cozidos, ou seja, não ter esse contato do mesmo operador com o alimento cru e cozido. Ele deve sempre se atentar a isso para não contaminar. Não deixar os alimentos cozidos mais de 2 horas em temperatura ambiente. Então, eles precisam criar um sistema de que não posso deixar esse alimento exposto mais de 2 horas para não ter contaminação. Lavar adequadamente as mãos antes e depois da recepção dos produtos alimentares, né? Isso é obrigatório. E utilizar equipamentos de proteção do fardamento habitual para o momento da recepção. Por exemplo, utilizar uma bata descartável ou, em alternativa, pode ser também utilizado o avental descartável, que é de utilização exclusiva para essa tarefa. Não misturar o mesmo avental, por exemplo, da pessoa que está fazendo limpeza do local com essa bata. Continuidade às apresentações, eu vou falar sobre as normas técnicas dos internacionais. Primeiro eu vou começar falando sobre os Estados Unidos. Então, a FDA, a Administração de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos, ela desempenha um papel crítico na proteção dos Estados Unidos contra ameaças de doenças infecciosas. Dentre essas doenças infecciosas, pode-se incluir o coronavírus também. Então, eu escolhi uma norma que ela fala sobre a devolução de veículos de transporte refrigerados e unidades de armazenamento refrigeradas para o uso posterior, depois de ter preservado as restos humanas, para voltar a ser utilizados pela indústria. Então, a FDA ela vai fornecer informações e recursos, tanto de como vai ser a limpeza e desinfecção do veículo e das unidades de armazenamento refrigerado que foram utilizados para preservar restos humanos. Então, a FDA vai abordar a segurança alimentar para, antes de usar esses transportes novamente para armazenamento e transporte de alimentos. Contextualizando, durante a pandemia de Covid-19, o armazenamento refrigerado adicional é necessário para os restos mortais. Então, veículos de transporte de alimentos refrigerados e unidades de armazenamento de alimentos refrigerados normalmente são alimentos, mas eles utilizam restos mortais. Quando a indústria pode desejar devolver os reboques à unidade de armazenamento. Ou seja, depois de ter passado o surto da Covid-19 em alguns locais, eles podem reutilizar esses veículos. Então, eles podem ser usados com segurança, mas se passar por uma série de controle nessa segurança desses veículos. Então, é muito importante a gente ressaltar que antes de retornar ao serviço para transportar ou armazenar alimentos humanos ou animais, os veículos de transporte de alimentos refrigerados, unidades de armazenamento de alimentos refrigerados, para armazenar os restos mortais durante a pandemia de Covid-19, eles devem ser completamente limpos e desinfectados, ou seja, eles têm que passar por todo o processo de controle para não levar nenhum dano aos novos alimentos que a gente vai estar transportando nesses veículos. Por isso é muito importante os desinfetantes. Então a gente tem que buscar as instruções de rótulo perante os fabricantes para procurar o produto mais seguro e eficaz que vai estar eliminando esses micro-organismos aí do veículo ou da área de armazenamento refrigerada. Entretanto, alguns tópicos são abordados para a não utilização desses veículos. No caso de, se o material desses veículos for madeira porosa, que não dê para higienizar da forma adequada, esses veículos de forma alguma devem ser utilizados para armazenamento de alimentos, depois da desinfecção. E também, se ele estiver rachadura ou desse veículo não pode ser higienizados por completo, ele também não pode ser utilizado para o transporte de alimentos.
depois da desinfecção. E por fim, se odores desagradáveis continuarem no veículo, ele também não pode ser utilizado para o transporte de alimentos. Já com relação à Espanha, a Espanha tem a ANIA, um centro tecnológico, que ele foi criado em 1987. Ela é uma associação privada sem fins lucrativos e é um dos centros de tecnologia muito importantes na Europa, porque ela tem mais de 700 empresas associadas e mais de 1.300 clientes. A ANIA, ela pertence à Federação Espanhola de Centro Tecnológico, o Rede de Instituto Tecnológico de Comunidade Valenciana, aos institutos alimentares europeus, bem como a numerosas entidades e associações. E ela assinou diversos acordos e convenções com organizações nacional e internacional. Aí a gente consegue ver a abrangência da ANIA na Espanha, né? Com essas diversas empresas que ela faz parcerias. A ANIA lançou o manual de Covid-19 para a indústria alimentícia, e ela reforça as medidas de higiene e processo produtivo. Algumas ações devem ser tomadas perante esse surto de Covid-19. Então, ela revê os procedimentos das práticas de higiene para garantir a conformidade. Então, é importante, em primeiro momento, que a gente mantenha uma distância mínima de 1,5 ou 2 metros entre os operadores. É muito importante a lavagem das mãos tem que ser feita diversas vezes ao longo do dia, no início do dia do trabalho, depois de usar o banheiro, após as tarefas de limpeza, antes de manusear alimentos prontos para consumo, depois de manusear alimentos crus, depois de tossir, espirrar, tocar nossa boca, nariz, fumar ou comer. Então a gente vê a importância de estar lavando as mãos periodicamente. É importante ressaltar também que não se pode fumar, masticar chiclete ou comer na área de trabalho para evitar as contaminações, ou fazer qualquer outra atividade que pode ser uma causa de contaminação de alimentos. É muito importante também supervisionar e verificar, ou seja, supervisionar se os colaboradores estão trabalhando da maneira adequada e verificar se os ambientes deles estão propícios ao trabalho. É muito importante também fazer o controle de entrada do operador, porque se o operador tiver qualquer sintoma de febre, tosse ou dificuldade para respirar, ele não pode entrar na zona de processamento. Então, tem que se atentar ao que? A adaptação dos horários dos turnos, para não chocar os horários, para diminuir esse contato entre as pessoas. Todo pessoal que entrar na planta tem que seguir o protocolo adequado de controle de higiene, preencher o questionário diário sobre saúde para saber como está a saúde desse colaborador, controlar a temperatura corporal e uma desinfecção adicional da área de entrada, que a gente vê hoje em vários locais, sempre está tendo essa desinfecção para evitar a proliferação do coronavírus. Então, a ANIA tem esse questionário, o questionário de saúde sobre o Covid-19, que os colaboradores podem estar respondendo. Se eles estão com febre, tosse seca, dentre outras opções. Então, é importante também que o colaborador ele utilize os equipamentos de proteção e uniforme da forma adequada. A utilização de máscaras, a utilização de luvas quando for necessário e também o uniforme sempre limpo e adequado. E eu achei interessante que eles ressaltam que a lavagem deve ser feita com água a 90 graus Celsius por no mínimo 30 minutos e com detergente desinfetante. O uniforme ele é exclusivo para ser utilizado dentro do trabalho. Ele não pode ser utilizado fora da área do trabalho. E as roupas serão o quê? Serão mantidas em locais específicos para cada trabalhador para evitar o contato. Esse manual ele retrata também o treinamento, a importância de se fazer treinamentos em relação às práticas higiênicas para melhorar esse controle e evitar essa proliferação do Covid. Então, eles botam também esse infográfico de como devemos lavar as mãos. E por fim, é importante ressaltar como colocar, usar, remover e descartar a máscara da forma adequada nesses ambientes industriais e de cozinhas.
Então, deve-se lavar as mãos com desinfetante à base de álcool ou sabão e água. Deve cobrir a boca e o nariz com a máscara da forma adequada, evitando sempre o contato direto com o rosto após tocar as máscaras, como eu falei no item 3. E se você fizer o toque na máscara, você tem que lavar as mãos. E por fim, você tem que tocar a sua máscara assim que ela estiver úmida, porque a gente sabe que no ambiente industrial, geralmente, a pessoa transpira bastante. Então, sempre que essa máscara estiver úmida, é necessário a troca. E por fim, para remover a máscara, a gente tem que remover ela pela parte de trás e descartar imediatamente um recipiente fechado, uma lixeira, e lavar as mãos, seguindo esses protocolos de sempre lavar as mãos com desinfetante à base de álcool ou com água e sabão. Conclusão. A importância do controle da Covid com medidas adequadas de segurança é fundamental para que a gente consiga controlar o coronavírus. E isso a gente conseguiu ver tanto as normas internacionais quanto as nacionais vêm buscando esse controle do Covid-19. Algumas referências que foram utilizadas para a elaboração desse trabalho e muito obrigado pela atenção de todos.